Carlos acordou com o barulho das buzinas da Avenida Amazonas. Eram 6 da manhã, e o céu ainda cinzento anunciava mais um dia nublado em Belo Horizonte. A janela do pequeno quarto mal deixava a luz entrar, filtrada por uma cortina fina e desbotada. Ele se levantou devagar, pisando com cuidado no chão frio. A chaleira velha já estava no fogão desde a noite anterior, e o café era sempre o mesmo, forte, amargo e escasso. Na parede, uma foto emoldurada e empoeirada mostrava uma família sorridente. Carlos, ainda com cabelo preto e denso, sua ex-esposa Ana Paula e o pequeno Mateus nos braços. Hoje só restava o retrato. Ana Paula fora embora há 2 anos, cansada das brigas, da falta de dinheiro e da tristeza que dominava a casa. Mateus, agora com 15 anos, vivia com ela, mas nos fins de semana vinha ver o pai, ou pelo menos tentava. Carlos não culpava a ex-mulher. Sabia que havia perdido o controle de sua vida muito antes da separação. Trabalhava como auxiliar de pedreiro em obras temporárias, sempre dependendo de indicações. Mas a última construção que prometia meses de trabalho sólido fora cancelada sem aviso. Desde então, batia de porta em porta com o currículo impresso em papel reciclado, suado e dobrado no bolso. Naquela manhã, depois do café ralo, ele vestiu uma camisa polo surrada e uma calça manchada de cimento. Saiu a pé como fazia nos últimos dias, porque o cartão de transporte estava vencido. Caminhou por ruas esburacadas, até um ponto de encontro informal, onde homens como ele esperavam por oportunidades de trabalho. Na esquina da rua Araguaia, já havia uns 8 esperando. "E aí, Carlos?", disse um homem de boné azul. "Nada ainda?" "Nada, Tonho. Só promessas." "Tá difícil demais, irmão", respondeu Tonho, abaixando o olhar. Carlos permaneceu ali até o meio-dia, em pé, esperando alguém parar e oferecer uma diária. Ninguém parou. Voltou para casa andando, suando, com os pés latejando e a barriga roncando. No caminho, passou por uma pequena igreja evangélica. O portão estava aberto e um louvor suave escapava por entre os bancos de madeira. Ele parou por um instante escutando, mas logo seguiu em frente. A fé, há muito tempo, parecia uma coisa distante demais para ele. Ao chegar em casa, encontrou um bilhete colado na porta. "Último aviso. 10 dias para desocupação por falta de pagamento. Assinado. Administração do condomínio." Carlos encostou a cabeça na porta, respirou fundo e entrou. Sentou-se no sofá rasgado, afundando no acolchoado murcho, e ficou ali em silêncio por quase 1 hora. Pensava no filho, pensava no pai, que morrera cedo. Pensava se ainda havia tempo de mudar alguma coisa. Quando Mateus veio visitá-lo naquele sábado, o reencontro foi seco. O menino estava diferente, mais fechado, mais distante. "E aí, pai?", disse, largando a mochila no chão. "Tudo bem, filho?" "Quer almoçar?" "Já comi na casa da mãe", respondeu sem olhar nos olhos do pai. O silêncio cresceu entre os dois. Carlos tentou puxar assunto, perguntou sobre a escola, mas as respostas de Mateus eram curtas. Em algum momento, sem querer, ele mencionou a conta de luz e o garoto respondeu com impaciência: "Pai, de novo isso? Você sempre fala das contas. Nunca fala de mim." Carlos ficou em choque por um segundo. Tentou se explicar, mas as palavras sumiram. Mateus foi para o quarto. Bateu a porta. A casa ficou ainda mais silenciosa. Naquela noite, deitado na cama, Carlos encarava o teto. Não havia sono. As paredes pareciam encolher. Ele lembrava de quando era criança, das noites em que sua mãe rezava o terço com ele, do altar improvisado com a imagem da Virgem Maria. Na época tudo parecia mais simples. Agora tudo era peso. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, na esperança de uma vaga de emprego. "Senhor Carlos, aqui é da empresa Refrig Minas. Estamos com seu currículo aqui. Podemos marcar uma entrevista?" "Claro. Quando?" "Segunda-feira, às 8 da manhã. Pode comparecer?" "Posso sim. Obrigado, viu?" "Obrigado." Ao desligar, sentiu um fio de esperança. Pequeno, mas presente.
Foi até a cozinha, pegou o último pacote de macarrão instantâneo e preparou o jantar. Comeu devagar, como se cada garfada pudesse fazer durar a sensação boa. No domingo, acordou cedo. A manhã estava clara e o céu azul fazia contraste com os dias anteriores. Resolveu sair para caminhar. Passou por uma banca de jornal fechada, por uma senhora varrendo a calçada e por um menino empinando pipa num lote vago. A vida parecia seguir, apesar de tudo. Enquanto caminhava, avistou ao longe a ponte que cruzava o Ribeirão Arrudas. Ficava próxima à estação de metrô e já ouvira histórias de gente que se jogava dali. Ele se aproximou, curioso, não com intenção, mas levado por um impulso. Olhou a água escura lá embaixo, o fluxo dos carros, a pressa das pessoas. Já pensou em sumir, Carlos? Murmurou para si mesmo como se a própria mente o provocasse. Voltou para casa calado. Encontrou Mateus pronto para ir embora. A despedida foi rápida. Um aceno, um tchau e o som da porta se fechando. No fim do dia, Carlos sentou-se no sofá novamente. Estava cansado, mas sem sono. Ligou a televisão, passou os canais, parou numa reportagem sobre depressão e suicídio masculino. As palavras dos especialistas pareciam falar com ele diretamente. Desligou. Antes de deitar, parou diante da velha imagem da Virgem Maria que ainda guardava, embora escondida no fundo do guarda-roupa. Estava quebrada na base, mas ainda inteira no olhar. Limpou o pó com a mão, devagar. "Me ajuda, mãe", sussurrou. A noite caiu pesada. O barulho da cidade foi se afastando até restar apenas o som do coração batendo forte no peito. Carlos fechou os olhos, mas dentro deles, algo começava a se abrir. A segunda-feira amanheceu abafada, com um céu opaco que ameaçava chuva. Carlos acordou mais cedo que o habitual. Vestiu a camisa menos surrada que tinha. Lavou o rosto com água fria e saiu com passos apressados. Tinha uma entrevista de emprego, talvez a única chance em semanas. O trajeto até a empresa, na região industrial do bairro São Gabriel, exigia 2 conduções. Sem o cartão de transporte, foi andando até onde podia. Depois tentou convencer o motorista a deixá-lo seguir. Não conseguiu. Ficou parado na calçada, vendo o ônibus se afastar. Já era, murmurou desanimado. Caminhou mais 1 hora, tentando não se atrasar, mas ao chegar, já passava das 9. Um recepcionista seco o informou que a vaga fora preenchida. Nem deixaram ele explicar o motivo do atraso. Carlos saiu dali com o corpo mole. A esperança que sentira no fim de semana evaporou com o calor da manhã. Caminhou sem rumo por ruas que não conhecia, atravessando becos, vielas, avenidas movimentadas. As buzinas e os gritos da cidade pareciam zunir dentro de sua cabeça como um alerta constante de fracasso. Por volta do meio-dia, o sol começou a se esconder atrás de nuvens pesadas. A brisa quente se transformava em vento úmido. Carlos chegou à praça da estação, onde alguns artistas de rua se apresentavam, mas ele nem olhou. Sentou-se num banco, olhando fixamente para o chão. Pegou o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada, nenhum sinal de vida. Tentou ligar para o filho. Chamou 2 vezes sem resposta. Enviou uma mensagem simples. "Podemos conversar hoje?" Nada. Silêncio. Para que continuar tentando? Pensou. A voz interna se tornava cada vez mais presente, mais cruel. Repetia que ele era um fardo, que ninguém precisava dele, que sua ausência seria um alívio para todos. Sem perceber, começou a andar em direção à estação Lagoinha. A ponte do viaduto ali perto sempre o intrigou. Era alta, o suficiente. Enquanto atravessava o viaduto, os carros passavam velozes. O vento soprava forte. Lá embaixo, o Ribeirão Arrudas corria sujo e indiferente. Carlos encostou-se à grade de proteção, olhando para o fluxo da água. Seus pensamentos eram um turbilhão. Cada fracasso ecoava como um trovão dentro dele. A separação, a falta de trabalho, o afastamento do filho, a solidão. Sentia-se como um homem invisível, um pedaço de gente que ninguém notava mais. "Não tem mais para onde ir", sussurrou. Subiu no parapeito da ponte com os pés trêmulos. Sentia o vento bater forte no rosto. Lá embaixo, o barulho da água era hipnótico.
Estava prestes a se soltar, quando uma voz suave e firme ecoou atrás dele. Meu filho, não faça isso. Eu estou com você. Carlos congelou. Por um segundo pensou que estivesse ouvindo coisas. Virou-se rapidamente. Não havia ninguém por perto. Apenas carros passando, e um senhor sentado a metros dali lendo um jornal alheio a tudo. Olhou de novo para o abismo, respirou fundo. Mas a voz insistiu, desta vez dentro dele, mais clara. Você não está sozinho. Eu nunca te abandonei. Desceu do parapeito devagar, sem entender o que estava acontecendo. O coração batia acelerado, e seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Quem está falando? Murmurou. A brisa pareceu mudar. Uma calma estranha invadiu seu peito. Não era alegria, nem alívio, mas algo parecido com acolhimento, como se fosse abraçado por dentro. Ele olhou para o céu, que agora se tornava mais escuro com as nuvens. Uma chuva leve começou a cair, fina como véu. Ele permaneceu ali, imóvel, sentindo cada gota como se lavasse seu rosto, sua alma. Sentou-se na calçada da ponte, sem forças, completamente desorientado. Um casal que passava olhou, mas seguiu. Ele tirou o celular do bolso, encarou a tela por alguns segundos, depois digitou uma nova mensagem. Mateus, me desculpa, eu errei muito, mas ainda estou aqui. Apertei enviar e guardei o celular. Não esperava a resposta. Nem sabia por que tinha mandado. Apenas sentia que precisava dizer algo. Lá do outro lado da rua, uma senhora de cabelos brancos, vestida de forma simples, com um terço na mão, o observava. Ela se aproximou devagar. Moço, tá tudo bem com o senhor? Perguntou com voz doce. Carlos hesitou. Tô, mais ou menos. Vi o senhor ali na beirada. Ela disse sem julgamento, apenas com um olhar profundo. Deus não quer isso, meu filho. Nossa Senhora caminha com você, sempre caminha. Ele olhou para ela, tentando entender como podia saber. A senhora ouviu alguma coisa? Ela sorriu levemente. A gente ouve com o coração. E às vezes ela fala baixinho, só para quem precisa ouvir. Carlos ficou sem palavras. A senhora tocou seu ombro com carinho. Se o senhor quiser conversar, eu venho sempre aqui. Me chamo Maria Helena. Pode me encontrar nesse banco ali, ó, todos os dias, 4 da tarde. Ele assentiu, ainda sem saber como reagir. Maria Helena sorriu mais uma vez e foi embora, caminhando lentamente com seu terço entre os dedos. Carlos permaneceu sentado ali por muito tempo. As lágrimas vinham e voltavam. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia só dor. Sentia confusão, sim, mas também uma estranha vontade de continuar. O céu escureceu de vez. A chuva apertou. Ele se levantou devagar, passou a mão no rosto e começou a caminhar de volta para casa. Sem certezas, mas com algo novo crescendo dentro de si. Talvez, só talvez, aquela voz tivesse mesmo vindo de alguém que nunca o abandonou. A chuva caía fina e constante quando Carlos chegou em casa. Estava encharcado, os sapatos pesados e a camisa colada ao corpo. Abriu a porta devagar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Jogou a mochila no canto da sala e se sentou no sofá. O silêncio do apartamento era absoluto. Nem o som da rua conseguia romper aquela sensação de vazio. Olhou em volta. O chão ainda com marcas da infiltração. Os móveis gastos, a geladeira com apenas uma garrafa de água e um pacote de arroz aberto. O celular continuava mudo. Nenhuma resposta de Mateus. Carlos deitou-se no sofá, com os olhos abertos, encarando o teto manchado. A imagem da ponte voltava à sua mente como um filme interrompido. Lembrava-se do vento no rosto, da água correndo lá embaixo, e principalmente da voz que o deteve. Não conseguia explicar o que sentiu, nem como aquela frase simples o arrancou da beira do abismo. Mas agora, no escuro do lar, a dúvida voltava com força. E se foi só coisa da minha cabeça? Tentou dormir, mas o sono não veio. Os minutos pareciam se arrastar. Sentou-se de novo, caminhou de um lado para o outro, abriu a janela
e observou as luzes da cidade. Cada apartamento iluminado parecia uma vida que seguia, diferente da sua. A madrugada avançava. Carlos se perguntava se alguém notaria sua ausência caso realmente tivesse pulado. O filho? Talvez ficasse bravo, triste, mas será que não acabaria se acostumando? Ana Paula. Provavelmente se culparia por um tempo, depois seguiria. Os vizinhos dificilmente notariam. Voltou ao quarto, abriu o armário e puxou uma caixa velha de sapatos. Dentro, algumas cartas antigas, documentos e uma pequena Bíblia que sua mãe lhe dera quando ainda era adolescente. Em meio às folhas já amareladas, encontrou um bilhetinho dobrado com a caligrafia dela. Para quando você estiver se sentindo sozinho, com carinho, mamãe. As mãos dele tremiam. Abriu a Bíblia aleatoriamente. Seus olhos caíram em um trecho de Isaías. Ainda que a mãe se esqueça do filho, eu jamais me esquecerei de ti. Carlos fechou o livro com força e se levantou. O peito doía. Aquela angústia que parecia amenizada mais cedo voltava, como uma onda violenta. Não sabia se conseguia mais lutar contra ela. Voltou à sala, abriu a porta e saiu novamente, sem rumo. As ruas estavam quase desertas, exceto por um ou outro carro passando apressado. A cidade dormia, mas dentro dele tudo era tempestade. Caminhou por várias quadras, atravessando a Avenida do Contorno, depois seguiu até a região da Lagoinha. Suas pernas o levavam sem que ele pensasse, como se a ponte o chamasse de novo. Ao se aproximar do viaduto, o vento voltou a soprar forte. As luzes dos postes piscavam por causa da chuva fina. Subiu pela lateral da ponte, os passos lentos, pesados. Quando chegou ao centro, encostou-se novamente na grade. Não havia ninguém por perto. Tudo parecia suspenso no tempo. Carlos respirou fundo. Estava molhado, cansado e completamente só. Olhou para baixo. O barulho da água correndo o hipnotizava. Não tem mais o que fazer, murmurou. Eu tentei. Juro que tentei. Fechou os olhos. Mas de novo, aquela voz. Eu estou aqui. Abriu os olhos assustado. Não era a mesma sensação da tarde. Agora parecia mais nítida, mais próxima. Virou-se devagar, mas não viu ninguém. Por que eu? Perguntou ao nada. Por que o Senhor falaria comigo? Nenhuma resposta clara. Só aquele silêncio carregado de presença. Carlos sentiu uma pressão no peito. Não de dor, mas de algo novo, como se estivesse sendo ouvido pela primeira vez em muito tempo. E é a senhora mesmo, sussurrou hesitante. Me mostra que eu ainda sirvo para alguma coisa. Porque eu não tô vendo saída, não. E então, o celular vibrou. Assustado, tirou-o do bolso. A tela brilhava com uma notificação. Mensagem de Mateus. Pai, você tá bem? Vi sua mensagem. Podemos conversar amanhã? Carlos ficou imóvel. As lágrimas escorreram pelo rosto, misturando-se à chuva. Sentou-se na calçada da ponte de novo, o coração disparado. Não era só uma resposta. Era como se o universo dissesse, ainda não acabou. Enquanto respirava com dificuldade, uma lembrança da infância surgiu, repentina. Ele pequeno chorando de medo durante uma tempestade, e sua mãe o abraçando, cantando baixinho, debaixo do seu manto, ó mãe, quero me esconder. Naquela noite, naquela ponte, Carlos sentiu novamente o manto, invisível, silencioso, mas ali. A decisão não foi heróica, não houve gritos nem uma virada cinematográfica, apenas um passo para trás, um gesto pequeno, mas que mudou tudo. Levantou-se com as pernas trêmulas e começou a caminhar de volta, passo após passo, rumo à madrugada. O relógio marcava 4h27 da manhã, quando Carlos chegou novamente à sua rua. O céu ainda estava escuro, mas algumas janelas já mostravam luzes acesas. A cidade começava a despertar, enquanto ele parecia ter atravessado uma noite que durou anos. Abriu a porta de casa com as mãos ainda tremendo. Sentia os dedos frios, os músculos doloridos. Sentou-se no chão da sala sem forças para alcançar o sofá. Ali, na penumbra,
Sentiu-se quebrado, esvaziado, mas vivo. O celular vibrava de tempos em tempos. Mensagens de Mateus. Pai, tá acordado? Fiquei preocupado. Me responde, por favor. Se quiser, posso passar aí depois da escola. Carlos segurou o aparelho com firmeza. Só então percebeu o quanto aquelas palavras significavam. Responder parecia pouco. Queria abraçar o filho, dizer que ainda estava aqui, que não desistiria. Mas tudo ainda era frágil. Qualquer movimento em falso e a dor podia voltar como um soco. Foi até o banheiro, tirou as roupas molhadas e tomou um banho morno, como se lavasse não só o corpo, mas o peso da noite inteira. Depois vestiu roupas secas, fez um café fraco e tomou sentado no chão da cozinha, olhando pela janela o dia nascer. Às 7 em ponto, o telefone tocou. Era Mateus. Pai? Oi, filho. Você tá bem mesmo? Tô aqui. Quer que eu passe aí depois da aula? Carlos respirou fundo. Pensou em dizer que não precisava, mas não teve coragem. Quero sim, vai ser bom te ver. O silêncio do outro lado foi breve, mas intenso. Tá bom, então, eu vou. Carlos desligou e ficou com o aparelho nas mãos. Aquela pequena ligação tinha mais valor do que qualquer dinheiro no bolso. Era um fio de reconexão. Por volta das 10, alguém bateu à porta. Era Dona Teresa, a vizinha do 301. Bom dia, Carlos, tá tudo bem? Ele estranhou. Raramente falavam. Tudo certo, Dona Teresa. Por quê? Não sei. Tive um pressentimento, acordei com o coração apertado, não sei explicar. Rezei por você. Carlos sorriu emocionado. Obrigado, de verdade. Se precisar de alguma coisa, um café, uma conversa, só bater na minha porta. Pode deixar. E obrigado mesmo. Ela se despediu com um leve aceno. Carlos fechou a porta e ficou pensativo. Era como se, aos poucos, o mundo ao redor começasse a voltar os olhos para ele. Gente que ele achava que nem reparava nele. Gente que se importava. Na hora do almoço, decidiu sair para caminhar. Precisava respirar, colocar os pensamentos em ordem. Passou pela mesma ponte de dias atrás, mas não parou. Apenas olhou de longe. O vento ainda soprava e o barulho da água permanecia o mesmo. Mas algo dentro dele havia mudado. No caminho de volta, viu Maria Helena sentada no mesmo banco de antes, com o terço entre os dedos. Ela o viu de longe e acenou. Que bom te ver de novo, meu filho, disse ela com um sorriso calmo. Carlos se aproximou devagar. Eu voltei para casa naquela noite, não sei nem como, mas voltei. Ela te tocou. Eu sei. Dá para ver nos olhos. Ele se sentou ao lado dela. Por que comigo? Porque você gritou mesmo sem voz, e ela sempre escuta os gritos silenciosos. Carlos abaixou a cabeça. Eu ainda tô perdido. Todos nós estamos, de algum jeito. Mas você não tá mais sozinho. Aquela voz parecia tão real. Por que era? Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a cidade em movimento. Vai ver que você ainda tem muita coisa para viver, disse Maria Helena, e muita coisa para ensinar. Carlos se despediu com um aperto de mão sincero. Voltou para casa leve, pela primeira vez em muito tempo. No fim da tarde, Mateus chegou. Trazia a mochila e um semblante mais calmo. Oi, pai. Oi, filho. Ficaram em silêncio por alguns segundos até Mateus falar. Recebi sua mensagem de madrugada. Quase fui até a ponte. Carlos arregalou os olhos. Você sabia? Eu imaginei. Eu vi suas fotos antigas. Lembrei de você me contando daquela ponte. Eu me assustei, pai. Carlos engoliu em seco. Me perdoa, filho. Eu não queria te assustar. Eu estava no limite. Mas você não pulou. Não. Alguém me segurou. Eu não sei explicar. Mateus ficou em silêncio, depois disse. Que bom que você ainda está aqui. Carlos segurou o choro. Apenas estendeu os braços e Mateus o abraçou. Um abraço demorado, forte, como se ambos soubessem que aquele gesto estava sendo costurado há muito tempo. Naquela noite, eles jantaram juntos, arroz, ovo e um restinho de feijão. Não importava o que tinha no prato, mas quem estava à mesa. E quando Mateus foi dormir,
Carlos voltou à imagem da Virgem Maria. Acendeu uma vela, olhou para o pequeno altar improvisado e disse baixinho: "Obrigado, por não me deixar cair." Na manhã seguinte, o céu clareava aos poucos, tingido por um tom alaranjado suave. Carlos despertou com a luz entrando pelas frestas da cortina. Sentia o corpo cansado, como se tivesse corrido uma maratona. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia aquele peso sufocante no peito. Levantou-se devagar, atravessou o corredor até a cozinha e preparou um café simples. O cheiro quente do pó subindo no ar misturava-se a um silêncio confortável, quase sereno. Mateus ainda dormia e a casa parecia respirar com mais calma. Sentou-se à mesa, com a xícara nas mãos, os olhos fixos no nada. A voz que ouvira na ponte ainda ecoava em sua mente. "Meu filho, não faça isso. Eu estou com você." E novamente: "Você não está sozinho. Eu nunca te abandonei." Carlos suspirou fundo. Aquilo não fazia sentido. Não podia fazer. Ele não era um homem de fé. Não mais. Já fora um dia, no tempo da infância, da mãe viva, da missa das 6 e das procissões de maio. Mas agora era só um sobrevivente tentando pagar contas e segurar a própria sanidade. "Deve ter sido coisa da minha cabeça", murmurou quase convencido. A mente tentava racionalizar. Cansaço extremo, estresse, fome, insônia. Talvez até um surto breve. Era o mais lógico. E ainda assim, algo nele se recusava a aceitar essa explicação. Abriu a gaveta da estante e pegou a Bíblia da mãe mais uma vez. A mesma em que lera aquele trecho de Isaías, mas agora hesitou em abri-la. Sentia-se ridículo, um homem feito, quebrado, procurando respostas num livro velho. Riu sozinho. "Tô ficando doido." Guardou a Bíblia de volta quase com raiva de si mesmo. Naquele dia, decidiu ir até o CRAS, o Centro de Assistência Social do bairro. Precisava tentar algum auxílio, algum benefício, qualquer coisa. Vestiu-se com a mesma roupa surrada e enfrentou a caminhada longa até o centro, debaixo do sol crescente. Chegando lá, a fila já dobrava a esquina. Mães com crianças no colo, idosos sentados no chão, gente impaciente discutindo com funcionários cansados. Carlos entrou na fila e esperou, por mais de 2 horas. Quando finalmente foi atendido, explicou sua situação. A atendente, uma mulher jovem e atenciosa, digitava sem parar. "Senhor Carlos, o senhor já deu entrada no CadÚnico?" "Já, mas foi em outro bairro, faz uns anos." "Entendi. A gente vai precisar atualizar seus dados, tudo de novo. E aí entra em análise. Pode demorar uns 30 a 40 dias. Carlos abaixou a cabeça. 40 dias? Não tinha mais R$ 40 no bolso. E nesse meio tempo? "A gente tem um auxílio emergencial, mas está suspenso temporariamente. O senhor pode tentar ir até a Secretaria de Desenvolvimento Social semana que vem." Agradeceu, sem ânimo. Saiu do prédio sentindo-se ignorado, como mais um número em uma planilha. A cidade parecia mais barulhenta, mais indiferente. E a dúvida voltava cruel. De que adianta tentar? Na volta para casa, passou em frente a uma igreja católica de bairro, daquelas simples, com portão de ferro e paredes pintadas de branco. Ouviu cantos vindos de dentro. Um grupo rezava o terço. Parou, por impulso. Olhou através das grades. A imagem da Virgem Maria ao fundo o fez recuar um passo. "Isso não é para mim", pensou. Deu meia volta e seguiu andando. Mais tarde, já em casa, Mateus chegou da escola e o encontrou sentado no sofá, com o olhar perdido. "Tá tudo bem, pai?" "Tô só cansado." "Foi lá no negócio da assistência?" Carlos assentiu. "Nada resolvido. Mas a gente vai dar um jeito." Carlos olhou para o filho. Aquela frase tão simples, "a gente vai dar um jeito", ficou ecoando. Um agente, não um você. "Você acredita em Deus, filho?" Mateus deu de ombros. "Às vezes. A mãe sempre fala que Deus ajuda quem luta, né? Mas eu não sei. Parece que ele esquece da gente." Carlos balançou a cabeça. "Eu ouvi uma voz, Mateus, lá na ponte, antes de fazer besteira."
O filho arregalou os olhos. Uma voz? Sim, me chamando de filho, dizendo que estava comigo. Mateus ficou em silêncio. Depois disse, e você acha que era ela? Carlos hesitou. Eu não sei. Pode ter sido minha cabeça, mas parecia real. Se foi real ou não, o importante é que você voltou. Carlos engoliu em seco. Queria acreditar, mas havia uma resistência em seu peito, um orgulho amargo que o impedia de se entregar à fé de olhos fechados. Naquela noite, deitou-se com o corpo pesado de dúvidas. A voz continuava presente, mas ele tentava afastá-la. Preferia achar que foi imaginação, que foi acaso. Mas antes de adormecer, algo lhe veio à mente, como se fosse sussurrado, não por fora, mas por dentro. Não importa se você acredita. Eu continuo aqui. Carlos apertou os olhos e se virou na cama, mas não conseguiu afastar a sensação de que, apesar de sua rejeição, alguém ainda o acompanhava. Na manhã seguinte, Carlos acordou mais tarde. O corpo parecia carregar um peso invisível e a mente um cansaço profundo. Sentia como se estivesse andando em círculos, um dia de esperança, outro de descrença. A vida seguia, mas ele ainda não sabia como segui-la. Mateus já havia saído para a escola. A mesa da cozinha tinha um pão amanhecido e um bilhete escrito com letra apressada. Pai, sobrou R$1 no cartão. Se quiser pegar o metrô, te amo, M. Carlos sorriu fraco. Aquela frase simples iluminou a manhã. Te amo. Há quanto tempo não ouvia isso do filho? Pegou o bilhete, guardou no bolso e saiu. Não sabia para onde iria, mas precisava sair. Andar, respirar, ver rostos que não fossem os mesmos. O céu estava limpo, o sol forte, mas o vento trazia um frescor incomum. Quando chegou próximo à ponte onde tudo quase acabou, hesitou. Sentia uma mistura de medo e reverência. Não queria reviver, mas algo o puxava. E lá estava, sentada no mesmo banco de antes, a senhora de cabelos brancos e terço na mão. Maria Helena, disse ele, aproximando-se. Ela abriu um sorriso calmo, como quem já esperava. Eu sabia que você voltaria. Carlos sentou-se ao lado dela. Por alguns minutos ficaram em silêncio, ouvindo os carros passarem, os sons da cidade respirando. Hoje quase entrei numa igreja, disse Carlos olhando para o chão. E por que não entrou? Acho que tenho vergonha. Ou medo. De me decepcionar, de não sentir nada. Maria Helena balançou a cabeça devagar. A fé não é sempre um sentimento. Às vezes é só um passo no escuro, confiando que tem chão. Carlos suspirou. Eu já dei muitos passos errados. E está aqui agora. Isso já é um passo certo. Ele olhou para o terço nas mãos dela. A senhora reza por mim? Todos os dias. Desde aquela noite. Carlos baixou a cabeça. Pela primeira vez sentia que não era apenas mais um para alguém. Eu ouço a voz ainda, sabe? Maria Helena olhou para ele com doçura. Ela fala com quem precisa e com quem está pronto para escutar. Carlos fechou os olhos por um momento. Uma brisa mais forte passou, balançando as folhas das árvores próximas. Quando os abriu, ela continuava ali, imóvel, rezando com serenidade. Antes de ir embora, Maria Helena lhe entregou algo, um pequeno cartão plastificado com a imagem da Virgem Maria e uma frase escrita à mão atrás. Mesmo nas noites mais escuras, eu estou com você. M. Carlos guardou o cartão no bolso junto com o bilhete de Mateus. Mais tarde, decidiu passar na igreja que evitara dias antes. Não entrou, mas ficou do lado de fora, sentado no degrau, observando as pessoas que iam e vinham. Lá dentro, ouvia-se um canto simples, acompanhado por violão. Um coral ensaiava. A melodia penetrava suavemente em seu peito. De repente, uma voz conhecida. Carlos! Ele virou-se. Era Padre Antônio, um antigo amigo de juventude. Haviam crescido no mesmo bairro, jogado bola na mesma rua, mas se afastaram com o tempo. Enquanto Carlos seguiu caminhos duros, Antônio seguiu para o seminário. Antônio? Caramba, quanto tempo! O padre sorriu, surpreso. Que alegria te ver. Tá tudo bem?
Carlos não sabia o que responder. Apenas balançou a cabeça, meio que sim, meio que não. Quer conversar um pouco? Ofereceu o padre, apontando um banco de pedra na lateral da igreja. Sentaram-se ali, debaixo da sombra de uma mangueira. Lembra quando a gente subia no muro do colégio para pegar manga escondido? Carlos riu pela primeira vez em dias. Lembro. E da surra que a gente levou quando quebramos a janela da escola? Aquela bola era maldita, respondeu Antônio, sorrindo. O riso foi se acalmando e o silêncio voltou. Faz tempo que ninguém me chama para conversar, disse Carlos, sem julgamento, sem pressa. Eu tô aqui, cara. Tô aqui mesmo. E se quiser, a igreja também tá. Carlos olhou para ele com sinceridade. Eu quase me matei, Antônio. O padre não demonstrou choque nem tentou corrigir. Apenas ouviu com atenção e empatia. Na ponte da Lagoinha. Eu passo por lá toda semana, respondeu o padre com voz baixa. Uma voz me chamou, não sei explicar, eu ia pular, mas ela me segurou. Antônio assentiu com os olhos. Eu acredito. E tem gente que também vai acreditar com você. Carlos engoliu em seco. É que, mesmo depois disso, eu duvido. Eu fujo da voz. Eu rejeito. Isso é normal. A fé não elimina as dúvidas. Ela caminha com elas. Ficaram ali mais alguns minutos. Depois, Padre Antônio anotou seu número em um papel. Me liga quando quiser, para conversar ou só ouvir. Carlos pegou o papel e o colocou no bolso, ao lado do bilhete de Mateus e do cartão da Virgem Maria. 3 objetos, 3 vozes, 3 sinais. Na volta para casa, o vento soprou com força, trazendo poeira e folhas secas pelo caminho. Carlos caminhava firme. Não mais fugindo, mas também ainda não correndo. Pela primeira vez parecia estar andando ao lado de alguém, mesmo que não visse. Carlos acordou com o despertador do celular vibrando ao seu lado. O som estridente contrastava com o silêncio do quarto. Já passava das 7 da manhã. Levantou-se devagar, sentindo o corpo cansado, como se tivesse lutado com o próprio destino durante a noite. Na cozinha, abriu a geladeira. Apenas um ovo, um pouco de arroz e uma garrafa quase vazia de água. Decidiu fritar o ovo e aquecer o arroz do dia anterior. O cheiro simples da comida misturava-se à sensação incômoda de impotência. Mateus já havia saído. Na mesa, um novo bilhete. Volto às 4. Se der, vamos no mercado ver o que dá para comprar. Tô com uns trocados. Carlos engoliu seco. O filho, com 15 anos, tentando sustentar a casa. Aquilo doía, mas também revelava um tipo de amor que ele julgava já ter perdido. Depois do café da manhã, vestiu a mesma camisa desbotada e saiu. Levava no bolso os 3 objetos que agora o acompanhavam sempre: o bilhete do filho, o cartão de Maria Helena e o papel com o telefone do Padre Antônio. Caminhou até o centro da cidade. Tentaria mais uma vez entregar currículos, procurar alguma obra, serviço temporário, qualquer coisa. Entrou em uma loja de material de construção. Bom dia, tô procurando uma vaga, qualquer coisa, ajudante, carregador. O gerente, apressado, respondeu sem levantar os olhos. Não tem nada hoje, amigo. Tenta semana que vem. Na segunda loja, a mesma resposta. Na terceira ouviu um talvez, e foi orientado a deixar o nome num caderno, mas até isso foi dito com desinteresse. No caminho de volta, esbarrou com um conhecido de obra antiga. Carlos, você por aqui, cara? Tô, tentando trabalho. Você viu o grupo que se formou lá na Pedreira Prado Lopes? Tão se organizando para pegar obra coletiva. Você devia colar lá. Eu ouvi falar, mas não sei se me encaixo. Tem que ter contato, né? Sempre tem. Mas você não é qualquer um, só precisa chegar junto. Carlos agradeceu e seguiu. Mais tarde procuraria o local. De volta à sua rua, cruzou com o dono do bar da esquina, que comentou em voz alta sem saber que Carlos ouviria. Esse aí vive na rua agora. Tá sempre vagando. Deve estar no álcool ou coisa pior. Carlos parou por um segundo encarando o chão. Quis responder, mas engoliu em seco e seguiu andando. A vergonha queimava por dentro. A sensação de julgamento era mais cruel do que a fome. Em casa,
Deitou-se por alguns minutos, olhando o teto. A cabeça girava. Tantos obstáculos, tantos olhares, tantos nãos. E mesmo assim, a tal voz continuava dentro dele, insistente, dizendo: eu estou aqui. Mas onde estava essa ajuda? Onde estavam os milagres? Por que tudo era tão difícil? Sentou-se no chão da sala, onde o sol entrava cortando o espaço em faixas de luz. Pegou o cartão de Maria Helena. Mesmo nas noites mais escuras, eu estou com você. E nos dias claros também? Murmurou. Seu coração oscilava entre fé e frustração. Não sabia o que era pior: sentir-se esquecido ou sentir-se acompanhado, mas sem mudanças práticas. Mais tarde, passou no grupo da pedreira. A reunião era num galpão improvisado, com homens de todas as idades discutindo formas de se organizarem em cooperativa. Alguém ofereceu ajuda com currículo, outro falou de ferramentas emprestadas. Carlos ficou ouvindo no fundo, sem coragem de se apresentar. Mas antes de ir embora, um homem alto, de fala firme, o chamou. Tá procurando trabalho também? Tô sim. Amanhã tem uma obra começando lá no bairro Tupi. Precisa carregar material. É pesado. R$ 100 a diária. Eu topo. Então aparece 7 da manhã na Praça 7. Vamos sair em grupo. Carlos agradeceu. Saiu de lá com o número do contato anotado numa folha dobrada. A primeira possibilidade concreta em semanas. No fim do dia, Mateus chegou com uma sacola com arroz, macarrão e 2 pães. Peguei na padaria com o troco do lanche. A gente come melhor hoje. Carlos sorriu com os olhos marejados. Obrigado, filho. Você está sendo mais forte que eu. Não, pai. Eu só estou tentando ficar perto. Jantaram juntos. À mesa não havia fartura, mas havia diálogo. E isso bastava. Antes de dormir, Carlos pegou o papel com o número do padre. Pensou em ligar, mas ainda hesitava. Não por falta de vontade, mas por medo de se abrir demais, de encarar tudo de frente. Deitou-se com a janela entreaberta. A cidade fazia seus barulhos. Carros, cães, crianças gritando ao longe. Mas dentro do quarto tudo era silêncio. A madrugada avançava quando Carlos despertou com um sonho estranho. Sonhava que caminhava numa estrada longa, escura, sozinho. Até que uma mulher, vestida de azul, o alcançava e estendia a mão. Ele não via o rosto, só sentia uma paz intensa. Acordou com lágrimas escorrendo. Se é a senhora mesmo, não desiste de mim, não. Lá fora, a lua iluminava discretamente o céu encoberto. Lá dentro, um homem ainda quebrado começava, aos poucos, a se reconstruir. A manhã seguinte começou diferente. Carlos acordou antes do despertador. Ainda escuro lá fora, mas dentro dele havia uma urgência estranha, como se fosse chamado para algo. Vestiu-se rápido, esquentou o café que sobrara do dia anterior e saiu sem fazer barulho, deixando um bilhete para Mateus na mesa. Fui tentar trabalho. Volto à tarde. Amo você. Caminhou até a Praça 7, conforme combinado no dia anterior. Um grupo de homens já esperava, entre eles o rapaz que o convidara, e, após uma breve apresentação, entraram juntos em uma caminhonete velha que os levaria até o bairro Tupi. Durante o trajeto, o céu começou a clarear. Carlos olhava pela janela, observando as casas, os postes, as igrejas, os muros cobertos de frases de fé. Jesus te ama. Confie em Deus. Maria passa na frente. As palavras pareciam sussurradas diretamente para ele. Ao chegarem à obra, foram orientados a descarregar cimento, vigas e ferramentas. O trabalho era pesado, e logo seus braços ardiam, as mãos calejavam, o suor escorria pelo rosto. Mas havia uma dignidade naquela exaustão, algo simples, mas que o fazia sentir-se útil de novo. Ao meio-dia sentaram-se num canto da obra para almoçar. Carlos abriu o pão com mortadela que havia levado e comeu em silêncio, ouvindo os colegas falarem de futebol, dívidas, filhos, doenças e fé. Minha mulher acende vela todo dia para Nossa Senhora Aparecida, dizia um deles. Jura que foi ela que me curou da pneumonia? E foi? Perguntou outro rindo. Ué, tô vivo, não tô?
risos. Mas Carlos não riu. Apenas pensou. Pensou na sua mãe, nas velas que ela acendia, no altar improvisado com flores de plástico, na reza mansa que ele ouvia da cama. Pensou na voz. Na volta para casa, a mesma voz retornou, sem aviso. Mas desta vez, não foi como nas noites anteriores, nem como um eco. Foi como se uma presença estivesse ao seu lado no banco do carro. Você está no caminho, não pare. Carlos gelou. Olhou para os lados. Os outros homens conversavam, ninguém parecia ter ouvido nada. Sentiu um arrepio percorrer a espinha. Chegando em casa, encontrou Mateus sentado na porta esperando. O filho levantou rápido. Como foi? Cansativo, mas bom. Ganhei o dinheiro da diária. Que bom, pai. Sabia que você ia conseguir. Carlos sorriu e entregou o envelope com o dinheiro nas mãos do filho. Toma. Vamos juntos no mercado depois. Naquela noite, após o jantar, Carlos sentou-se no chão do quarto, em frente ao pequeno altar onde deixara a imagem da Virgem Maria. Acendeu uma vela. O fogo tremulava suavemente. Se é a senhora mesmo que está falando comigo, eu preciso entender, eu preciso saber que isso é real. Fechou os olhos. E então, como se fosse uma resposta, imagens vieram. Não como sonho, nem como delírio, mas como lembranças vívidas, intensas. A mãe ajoelhada, rezando, ele, menino, segurando um terço azul. Uma igreja lotada, com uma estátua de Nossa Senhora sendo coroada. E, de repente, a mesma imagem sorrindo para ele, não como pedra ou gesso, mas como vida. Abriu os olhos ofegante, o coração disparado. O ambiente estava silencioso. Mas dentro dele algo se movimentava, como se um véu tivesse sido retirado. Não havia voz dessa vez, havia presença. Carlos se levantou devagar, foi até o armário e tirou a Bíblia da mãe. Abriu aleatoriamente e leu em voz baixa. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As palavras caíram como bálsamo em sua alma. Era como se finalmente entendesse. A voz era real, sim, mas não apenas como som. Era real porque se manifestava na fé da sua infância, no olhar do filho, na bondade de Maria Helena, no silêncio acolhedor do Padre Antônio e até no esforço de carregar sacos de cimento. Tudo isso era sagrado. E a Virgem, de alguma forma misteriosa, caminhava com ele, não como um milagre que resolve tudo num estalo, mas como companhia constante nas lutas diárias. Na manhã seguinte voltou à obra. Desta vez, levou consigo o cartão da Virgem e um sorriso contido, mas verdadeiro. Trabalhou com mais firmeza, menos medo. E quando um dos colegas comentou sobre a dureza da vida, Carlos respondeu: a vida é dura, sim, mas tem dias que a gente sente que não está sozinho. O homem olhou para ele surpreso. Você está falando de fé? Tô falando de sobrevivência com sentido. Eles riram e a conversa seguiu. No fim do dia, enquanto caminhava para casa, Carlos passou novamente por aquela pequena igreja do bairro. Parou. Respirou fundo. E, pela primeira vez, empurrou o portão de ferro e entrou. Havia silêncio lá dentro. Um cheiro leve de vela e flores preenchia o ar. Caminhou devagar até o altar. A imagem da Virgem Maria estava lá, vestida de azul, as mãos estendidas, os olhos voltados para ele. Carlos ajoelhou-se, fechou os olhos e, sem pedir nada, apenas disse: obrigado por me chamar naquela noite. Aos poucos, a rotina foi se assentando como uma poeira que decide parar de girar. Carlos acordava cedo, pegava a condução para a obra e voltava exausto, mas com o rosto levemente iluminado por algo que nem ele conseguia nomear. Era como se cada dia de trabalho, por mais duro que fosse, reconstruísse um pedaço seu, não só de carne e osso, mas de dignidade. Mateus percebia a mudança. O pai, antes ausente mesmo dentro de casa, agora ouvia mais, falava com mais calma. À noite, depois do jantar simples, ficavam sentados juntos vendo TV, falando de tudo um pouco. Às vezes, nem falavam nada, mas o silêncio, antes pesado, agora era confortável. Como se houvesse paz, mesmo entre as palavras não ditas. Um sábado à tarde,
Mateus trouxe uma folha da escola. Estou escrevendo uma redação sobre superação. A professora disse que a gente podia falar de alguém que a gente conhece. Carlos pegou a folha com cuidado, meio desconfiado. E você falou de mim? Mateus riu. Claro, ué. Você não tem ideia do que mudou aqui em casa. Carlos ficou sem palavras. Os olhos marejaram. Apenas assentiu com a cabeça. Obrigado, filho. No dia seguinte, ao sair para a missa, Carlos convidou o filho. Mateus hesitou, mas foi. Na igreja reencontraram Padre Antônio, que os recebeu com alegria. Que bom ver vocês dois juntos. Durante a celebração, Carlos sentiu algo diferente. As músicas simples, as orações, o som dos fiéis, tudo parecia ressoar dentro dele com uma intensidade nova. Quando, ao final, ouviram a prece, Maria passa na frente e cuida de tudo que não podemos resolver. Carlos baixou a cabeça e sorriu. Aquilo já estava acontecendo. Na saída, o padre os convidou para uma conversa informal no salão da paróquia. Lá, havia um pequeno grupo de apoio chamado Caminho e Esperança, voltado para pessoas que enfrentavam depressão, luto, dificuldades familiares. A gente se reúne nas quartas-feiras à noite. É um espaço para ouvir e ser ouvido sem julgamentos, explicou o padre. Carlos olhou para Mateus, que assentiu com um olhar encorajador. Eu topo, respondeu. Na quarta-feira seguinte, estava lá, sentado entre pessoas simples, cada uma com sua dor. Uma mãe que perdera o filho, um rapaz lutando contra o vício, um idoso abandonado pelos filhos. Carlos ouviu histórias que o cortaram por dentro, mas também ouviu superações, e quando chegou sua vez falou: Eu não queria mais estar aqui, mas uma voz me segurou, e agora eu quero viver. Os olhos ao redor se emocionaram. Aquela confissão, crua e verdadeira, abriu portas dentro do grupo. Com o tempo, Carlos passou a participar ativamente. Ajudava com a limpeza, levava café, compartilhava sua história. Sentia que, ao servir, cicatrizava. E mais que isso, inspirava. Em uma das reuniões, Maria Helena apareceu. Entrou devagar, com o mesmo terço nas mãos. Carlos a reconheceu imediatamente. Que alegria ver você aqui, disse ela. A senhora me salvou naquela noite. Eu só estava no lugar onde ela quis que eu estivesse. Naquele encontro, Maria Helena falou pouco, mas ao final entregou a Carlos um pequeno escapulário. Para lembrar quem caminha contigo, mesmo quando o mundo fecha as portas. Carlos recebeu o presente como quem recebe uma medalha de guerra. Os dias foram passando. A situação financeira ainda era apertada, mas mais organizada. Conseguiram pagar uma parte do aluguel atrasado. Mateus ajudava com pequenos bicos na papelaria do bairro. Carlos guardava cada centavo como quem rega uma planta. Em casa, criaram o hábito de rezar juntos à noite. Uma oração simples, sem fórmulas. Apenas gratidão, pedidos sinceros e silêncio compartilhado. Às vezes, Mateus falava: Mãe do céu, obrigado por mais um dia. E Carlos completava: E por mais um passo no caminho. Num domingo qualquer, Carlos recebeu uma proposta de trabalho fixo, auxiliar em uma obra pública de médio porte. Seria registrado com benefícios. Quando recebeu a notícia, correu para contar ao padre. A porta se abriu. A fé construiu a chave, respondeu o padre sorrindo. Carlos saiu da igreja com os olhos voltados para o céu. Não era mais apenas sobrevivente. Agora era homem em reconstrução, pai presente, trabalhador de novo e, acima de tudo, alguém que aprendeu a ouvir uma voz que não grita, mas sustenta. Em casa, pendurou na parede um pequeno quadro com a imagem da Virgem Maria que encontrara numa feira do bairro. Abaixo escreveu com letra firme: Foi a tua voz que me fez ficar, e é por ela que sigo. Era segunda-feira, 6 da manhã. O despertador tocou, mas Carlos já estava acordado. Sentado à mesa da cozinha, com uma caneca de café quente nas mãos, observava pela janela o céu clareando lentamente. A cidade ainda bocejava, mas dentro dele tudo estava em pleno movimento. Vestiu o uniforme azul da nova obra com um certo orgulho. As botas, agora limpas, estavam alinhadas ao lado da porta.
Mateus surgiu do quarto ainda sonolento. Vai cedo hoje? Primeiro dia, quero chegar antes do engenheiro. Mateus riu. Vai dar tudo certo, pai, vai mesmo. Carlos se aproximou e o abraçou com firmeza. Eu te amo, filho. Também te amo, pai. Saiu para a rua com passos decididos. O vento da manhã tocava o rosto como um sopro de bênção. Na condução, sentou-se ao lado da janela. Ao longe, viu uma igreja e, por um instante, a imagem da Virgem Maria pintada num mural. Estou contigo. Ouviu sem som, mas com clareza. O trabalho era exigente, mas Carlos se adaptou rápido. O mestre de obras elogiava sua disposição e os colegas notavam sua postura. Sempre pronto a ajudar, respeitoso, atento. Era como se aquele homem carregasse algo diferente. Não uma força bruta, mas uma força quieta que vinha de dentro. Nos fins de semana continuava frequentando o grupo Caminho e Esperança com Mateus. Aos poucos, foi convidado a partilhar mais. Suas palavras não eram ensaiadas, eram vividas. Eu cheguei aqui quebrado, dizia, mas descobri que mesmo nos cacos ainda pode nascer luz. Um dia, Maria Helena faltou à reunião. Carlos foi até o banco da ponte onde costumava encontrá-la. Lá estava um bilhete, dentro de um envelope com seu nome. Meu querido filho, se você está lendo isso, é porque já aprendeu a caminhar com os próprios pés. Eu te vi no fundo do poço e vi a mãe te tirar de lá. Continue ouvindo a voz que te salvou. Ela vai te levar mais longe do que você imagina. Com carinho, Maria Helena. Carlos segurou o papel junto ao peito. Não sabia se ela estava doente, se havia mudado de bairro, ou se simplesmente sua missão com ele havia se encerrado. Mas sabia que, onde quer que estivesse, ela continuava intercedendo em silêncio. Na paróquia, Padre Antônio o convidou para dar um testemunho breve na missa do domingo. Você não precisa pregar. Só contar o que viveu. Carlos hesitou, mas aceitou. No dia marcado, a igreja estava cheia. Gente simples, famílias, jovens, idosos. Quando subiu ao microfone, segurava nas mãos o escapulário e o cartão da Virgem. Boa noite. Meu nome é Carlos. Não sou pregador nem catequista. Sou só um homem que um dia quase desistiu. Mas uma voz me segurou na hora exata. Não era uma voz qualquer. Era uma voz de mãe. Naquele momento eu não precisava de um milagre. Só precisava que alguém dissesse, eu estou com você. E ela disse, hoje eu sigo com mais fé, não porque tudo se resolveu, mas porque entendi que não ando sozinho. Ao terminar, o silêncio da igreja foi substituído por um aplauso tímido, mas cheio de emoção. Gente chorando, gente sorrindo, gente que também precisava daquela voz. Do lado de fora, Carlos foi abraçado por muitos. Um rapaz se aproximou e disse, eu ia fazer besteira semana passada, mas hoje você falou por mim. Carlos segurou a mão dele com firmeza. Então, escuta a voz também. Ela ainda está chamando. Em casa, pendurou aquele escapulário no altar improvisado. A vela acesa lançava uma sombra suave sobre o rosto da Virgem. Mateus ao lado observava em silêncio. Pai, fala, filho. Você acha que todo mundo pode ouvir essa voz? Carlos pensou por um momento. Acho que sim, mas a gente precisa silenciar primeiro e querer escutar. Mateus assentiu. Depois foi até o quarto e voltou com o próprio terço. A mãe me deu quando era pequeno. Eu nem lembrava que tinha. Guarda com carinho. Um dia ele pode falar com você também. Aos poucos, Carlos passou a ajudar na igreja com pequenas coisas. Carregava bancos, limpava o salão, auxiliava nas festas da comunidade, nada de destaque, mas tudo com amor. Sentia que aquilo também era oração, feita com as mãos. Um ano depois, a situação já era outra. A casa estava organizada, sem luxo, mas sem pendências. Mateus começara um curso técnico, com a ajuda da paróquia. Carlos mantinha o emprego, e vez ou outra, fazia diárias extras para reforçar a renda. Mas o mais importante era invisível. A fé não era mais uma lembrança distante. Era uma presença diária. Num domingo de manhã, ao passar pela ponte onde tudo começou, Carlos parou. A cidade seguia seu fluxo. Os carros passavam, a água corria.
Ele olhou para o parapeito, respirou fundo e disse em voz baixa: Eu fiquei. E agora? Eu caminho. E naquele momento, embora ninguém mais ouvisse, a mesma voz sussurrou no coração: Você ouviu e escolheu viver. Agora, leve outros com você. Carlos sorriu. A ponte não era mais um fim. Agora, era um marco, de onde ele saltou, não para a morte, mas para a vida.